Bom, dando continuidade à apresentação de manejo da qualidade de água e do solo dos viveiros, eu vou falar um pouquinho sobre os procedimentos para as análises do solo do viveiro. Então, recomenda-se que o agricultor ele faça uma análise básica ou completa do solo, do viveiro, onde deseja criar os camarões. Com base nesses resultados dessas análises, é feito o procedimento de calagem corretiva, numa concentração inferior a 5 mols por litro, C-mols por litro. O autor fala que deve-se levar em consideração como base as culturas de arroz irrigado, onde apresentam um pH de 6 a 7 após 30 dias de inundação. A calagem é feita com 1.000 kg de hectare do calcário dolomítico, de 2 a 3 semanas de aplicação. Também são utilizados adubo de correção do solo, fósforo e potássio, e é feita a verificação da transparência. Se ela não estiver de acordo, é feita a aplicação de adubos minerais e fertilizantes orgânicos em pequenas doses, semanais ou bissemanais. Os parâmetros de qualidade de água, como pH, transparência, oxigênio dissolvido e temperatura. Se eles estiverem adequados, é feita a estocagem das pós-larvas, juvenis e alevinos em um cultivo e um policultivo. Também, em locais onde a ação de predadores aquáticos é muito intensa, o tempo de preenchimento do viveiro e a estocagem de camarões ela pode ser diminuída, evitando a colonização prévia dos inimigos naturais, mesmo que isso represente um prejuízo na qualidade de água. Um pouquinho sobre os procedimentos para análise do solo do viveiro. Fóssil dos viveiros após um ciclo de produção. Então, a importância ecológica dos solos do viveiros, elas não residem somente no fato de ser um habitat para organismos bentônicos, mas ela representa um recipiente de sedimentos orgânicos e inorgânicos de diversas substâncias críticas à produção primária. Os sedimentos acumulados eles são resultantes da decomposição microbiana da matéria orgânica, referente a sobras e reações, fezes, restos de organismos aquáticos e partículas em decomposição. Essa decomposição anaeróbica, ela diminui o potencial redox, aumentando a concentração de nitrito, e H2S, metano e outras substâncias reduzidas que só poderão ser efetivamente controladas durante o fóssil quando o solo é oxidado. Essa oxidação é feita geralmente por aeração, a gente vai ver, né, mais à frente. No ciclo de produção, o solo deve permanecer seco durante algumas semanas, ser novamente enchido. Esse período sem água, ele promove a aeração do solo, do fundo do viveiro, encorajando a decomposição da matéria orgânica e destruindo organismos causadores de doenças. Durante o período pós-fóssil, o nitrogênio orgânico é mineralizado até amônia, que por sua vez é oxidado a nitrito. Quando ocorre o enchimento novamente, as condições anaeróbicas predominam na superfície do solo e o nitrito é convertido em gás nitrogênio por meio da desnitrificação. Essa foto que a gente vê ali abaixo é de um solo onde os produtores recém esvaziaram o viveiro, né? Você vê que tem bastante matéria orgânica, e essa matéria orgânica é esperado ao período de secagem do solo para fazer aí o manejo. Levando em consideração que o período de cultivo são mais longos que o período de poste, recomenda-se um mínimo de 2 a 3 semanas de descanso do solo, com dias não chuvosos, de preferência quentes. O solo ele não pode estar totalmente seco, ele deve apresentar uma umidade de 10 a 20%.
pois além da matéria orgânica ser melhor decomposta, quando há umidade no solo, ele depende do conteúdo crescente de argila do mesmo a secagem excessiva, senão o solo ele promove algumas rachaduras e fendilhamentos, que aumenta a permeabilidade do solo. As maiores taxas de decomposição ocorrem nas 2 primeiras semanas. O solo do viveiro o manejo dos solos dos viveiros é comparado com o manejo dos solos para o cultivo de arroz irrigado. Então, recomenda-se que ocorra uma gradeação ou aração do fundo dos viveiros durante o pócio. Esse manejo ele promove o contato do ar com o solo, incrementando a decomposição da matéria orgânica. Após a análise do pH, se o pH for menor que 6,5, é feita uma calagem calcária agrícola de 1.000 a 3.000 kg por hectare, o hidróxido de cálcio, o óxido de cálcio para neutralização total. A calagem de pócio é a fonte de cálcio. Após a inundação, não influencia o pH da água do cultivo, que naturalmente estabiliza próximo ao pH neutro. Então, ali a gente vê na foto, né, a aplicação de calcário, ela pode ser manual, através do espalhamento com, geralmente, um caneco, né, devido à queima do cal na mão. Portanto, pode-se concluir que as vantagens de deixar o viveiro seco por 15 a 20 dias exposto à luz do sol e oxigênio atmosférico antes da fertilização ocorre o melhoramento da textura do solo, aumento da disponibilidade de nutrientes, principalmente da produção primária, a colonização de micro-organismos bentônicos desejáveis na pós-inundação, a mineralização do excesso de matéria orgânica, a oxidação e remoção de metabólitos indesejáveis e a eliminação de predadores, parasitas e macrófitas. Vou falar um pouquinho. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do manejo dos sedimentos após a inundação. Então, os primeiros fatores que afetam a decomposição da matéria orgânica no solo são a composição da matéria orgânica, fibras vegetais, substâncias úmicas e não úmicas, que variam de acordo com a relação carbono e nitrogênio. A decomposição mais rápida ocorre em uma relação carbono e nitrogênio menor. A temperatura ideal é entre 25 a 35 graus. O pH ideal é 7,5 a 8,5. O fornecimento de nutrientes, principalmente a ureia, de 10 a 20 kg por hectare semana, ela diminui a relação de carbono e nitrogênio. A oxidação, oxigênio entre 13 a 1,5 gramas de matéria orgânica a ser decomposta. E o tempo. Crescente preocupação com o papel ecológico desempenhado pelos solos viveiros nos cultivos aquáticos está fundamentada no fato de que bentos ser habitat de uma série de organismos, inclusive o camarão. A troca de nutrientes e substâncias potencialmente tóxicas entre o solo e o fundo da água é um aspecto crítico na dinâmica de um viveiro. Os viveiros geralmente são rasos, com menos de 1,5 metro. Muitos deles são aerados diariamente, o que permite a estratificação e oxigênio dissolvido. A camada anaeróbica geralmente começa antes do 1º centímetro abaixo da superfície do solo, enquanto a interface solo-água geralmente permanece anaeróbica sob certas condições. Poderão ocorrer micronutrientes anaeróbicos com a diminuição no crescimento de peixes e crustáceos. Bom, agora vou falar um pouquinho do manejo da alimentação e condições do solo. As sobras, reações e fezes, que são matéria orgânica diretamente, enquanto os nutrientes resultantes da decomposição dos excrementos dos camarões, carapaças e matérias orgânicas
em sedimentação estimula a produção de matéria orgânica adicional pela fotossíntese do fitoplâncton. À medida que a densidade de estocagem ela aumenta, a entrada de alimento no sistema também cresce, a qualidade de água e as condições do fundo elas deterioram-se. Em viveiros de agricultura, a taxa de arraçoamento superior a 100 kg por hectare dia, ela não pode ser utilizada em períodos muito longos, devido ao prejuízo da qualidade de água. A colocação, além disso, a colocação de mais de 20 camarões por metro na mesma fase de crescimento não é indicada, a não ser que apresente uma vazão maior, de 30% a 35% de água, e uma renovação constante de água. Vou falar um pouquinho do manejo dos tratamentos químicos. Então, os produtos mais utilizados para oxidar a matéria orgânica ou ajudar na decomposição são os concentrados de bactéria, o cloro, a água oxigenada, o óxido de ferro, o recinoleato de potássio. E a eliminação de predadores. A secagem de pórcio com aplicação de 0,2 kg por metro quadrado, com cal virgem no fundo e nos laterais, bem como os de filtro de cascalho, são práticas comuns para evitar a entrada para eliminar os predadores. Então, aqui nessa tabela tem alguns desinfectantes e alguns pesticidas utilizados. Aqui a gente tem a formalina, o permanganato de potássio, prata orgânica, o lodo orgânico, o verde de malaquita, o hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio, o óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, retonato, cianato de potássio, entre outros. E aqui a gente tem a dosagem recomendada, né? Segundo a Silifort, 1994. Agora eu vou falar um pouquinho da remoção física do lodo dos viveiros. Quando o solo do viveiro é muito argiloso e tem muito em excesso, é recomendado que esse seja removido após a secagem, quando aparecem as placas de solos endurecidos. Quando a gente deixar lá por 15 a 20 dias, que o solo ele comece a rachar, né? Esse solo ele pode ser removido. Essas placas ricas em matéria orgânicas, elas podem ser removidas com pás e transportadas para hortas e plantações adjacentes. Então, elas podem ser utilizadas porque ela é fonte de matéria orgânica. E aqui algumas considerações finais, né? A sedimentação de diversos materiais no fundo dos viveiros durante o cultivo é inevitável. Assim, assim deve ser reduzida a aplicação de calcário, adubo e ração ao mínimo indispensável. Quando a água é rica em matéria orgânica, em suspensão, deve-se utilizar um tanque de sedimentação para evitar que essas partículas elas entrem no viveiro. A secagem anual dos viveiros com a retirada do excesso de matéria orgânica pode prevenir problemas relacionados à qualidade de água, pois a matéria ela não se decompõe tão rápido e eficientemente em solos encharcados, saturados de água, como é o caso dos solos secos, como a gente falou lá, né? E a secagem ela pode ser realizada nos meses de frio, entre safra, estimulando o contato do solo com o oxigênio, acelerando o processo de decomposição de micro-organismos. E outros estímulos à decomposição da matéria orgânica, como a gente falou, né? É a lavração ou granagem, que é a remoção, que é a remexer o solo do fundo, e seguindo com a calagem, né? Então seria isso, muito obrigada a todos.